Olá, jovem, tudo bem? Professor Alex Siqueira na área mais uma vez para darmos continuidade nas nossas aulas sobre ondas. Beleza, galera? Vamos lembrar de semana passada? Semana passada eu iniciei com vocês aqui o conteúdo de ondas estacionárias, né? Como você deve lembrar, as ondas estacionárias não são ondas que ficam paradas, apesar do nome, né? São ondas que sofrem múltiplas reflexões e ficam contidas num espaço limitado, sofrendo ali várias interferências e reflexões e sendo padronizadas por padrões de interferência, claro, denominados harmônicos, como nós vimos na aula passada. Legal? Na aula passada tivemos destaque para ondas em cordas. Nessa aula, pessoal, daremos destaque para as ondas em tubos sonoros. Eu já quero começar com vocês aqui, pessoal, de algumas coisas que eu tenho aqui em casa que pode servir de exemplo para tubos sonoros. Tá legal, pessoal? Olha só, gente. Eu tenho aqui, por exemplo, uma gaita, né? Uma gaita é um exemplo de tubo sonoro. É um exemplo de tubo sonoro. Eu tenho aqui um apito. Um apito é um exemplo de tubo sonoro. Tá certo? Eu tenho aqui a minha escaleta, que também é um exemplo de tubo sonoro, pessoal. Por exemplo. E esses três aqui, principalmente a escaleta e a gaita, pessoal, são instrumentos musicais. Tá legal? O apito não chega a ser um instrumento propriamente dito. Pode ser utilizado na música sem problema nenhum, né? Escola de samba utiliza muito o apito para marcar o tempo, né? Para terminar, pá pá pá, pá pá pá, pá 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 pá, né? Para acabar a música, por exemplo, ou para começar de repente. Legal? E assim, pessoal, é evidente que os maiores exemplos aí sobre tubos sonoros são de instrumentos musicais. Agora, pessoal, se eu pego, por exemplo, aqui, ó, uma garrafinha com água, tem um pouquinho de água aqui, tá legal? E eu faço mais ou menos esse tipo de movimento, essa garrafinha consegue sustentar aí um som. E outra coisa, repara só, com esse pouco de água aqui, ó, esse é o som. Se eu tirar essa água, por exemplo, será que o som vai mudar? Já ficou um som mais grave, né? Já ficou um som mais grave, tá legal? Igual, por exemplo, eu tenho aqui uma bomba de bola de futebol, por exemplo, que eu tirei aquela partezinha daqui, ó. E eu posso mover para baixo esse pistão ou mover para cima. Por exemplo, enquanto eu estabeleço a onda aqui dentro no nosso tubo, e se eu aperto, se eu elevo aqui esse pistão, repara o efeito que dá. Por exemplo, ele vai do grave pro agudo, ó. E o contrário vai do agudo pro grave, por exemplo. Então assim, pessoal, é claro que os tubos sonoros, eles são mais ligados aos instrumentos de sopro, né? Só que os tubos sonoros também, pessoal, eles têm aí uma função que pode, né, e vai além, né, da realidade apenas dos tubos. Legal? Mas fato é que o grande exemplo aqui, pessoal, são dos instrumentos mesmo aí de som. Eu quero dialogar com vocês, pessoal, sobre o tamanho do tubo, da forma como a onda acontece aqui dentro, né? Que é diferente, é claro, das ondas em cordas, tá legal? E também como é que nós podemos pensar a relação entre a frequência e as propriedades físicas do tubo, por exemplo. Tá legal? Olha só, rapaziada, vamos lá então, gente. Olha só. Eu vou citar aqui alguns exemplos, né, de instrumentos musicais que representam tubos sonoros. Saxofone, eu tenho a própria flauta doce, ó, igualzinha a minha, tá vendo? Flauta doce. Nós temos aí também o oboé, né? A tuba, que é um instrumento grande, ele é como se fosse o contrabaixo dos instrumentos de sopro. A gaita, como eu citei para vocês aí. Tem a gaita de foles, né? A gaita de pan ou gaita andina,
muito, né, característica desses países cortados pela Cordilheira dos Andes, né? Peru, Bolívia e tal. Nós temos o próprio apito mesmo, que também representa um tubo, trombone, trompete, mas também, pessoal, uma coisa que nós podemos citar que é muito importante sobre também a utilização de tubos sonoros é na nossa voz, né? Aí temos uma, não sei se dá pra você ver, mas é a Adele, né? Adele. E também, galera, quando nós vamos escutar. Atenção, galera. Um padrão de ondas estacionárias, enquanto nós falamos, é formado das nossas cordas vocais até a nossa boca, né? E essa onda estacionária que é formada porque a distância da corda vocal até a nossa boca é um tubo sonoro, beleza, pessoal? E assim, reforça aí os harmônicos e a sua voz é amplificada naturalmente também por conta disso. Quando você vai escutar alguma coisa, pessoal, no seu canal auditivo é formado também ondas estacionárias que também são responsáveis ali, ajudam, contribuem, né, com a nossa capacidade de ouvir alguma coisa. Tá legal, rapaziada? Vamos lá, gente, olha só. Na realidade dos tubos sonoros, nós temos dois tipos de tubos. O primeiro que eu vou apresentar para vocês é o tubo aberto, tá legal? Olha, pessoal, o tubo aberto, ele é um tubo que apresenta extremidades livres. As duas extremidades são livres. Ou seja, é aberto de um lado e aberto de outro lado também. Tá certo, pessoal? Olha só, vamos entender primeiro uma coisa aqui, gente. As ondas que são formadas no interior dos tubos são ondas, pessoal, que não são ondas como formadas nas cordas, né? A corda vibra em si. Aqui o tubo vai vibrar? Até que vai. Só que não é ele que vibra inicialmente. Quem vibra é o ar dentro do tubo. E eu até queria também já falar para vocês, pessoal, de algumas maneiras de produzirmos ondas dentro de tubos sonoros. Tá legal, pessoal? Dependendo do instrumento, dependendo da condição, existe aí uma técnica. Por exemplo, olha só, a minha flauta doce, eu não preciso, por exemplo, me esforçar ou fazer alguma técnica avançada, digamos assim, para eu tirar som dela. Lembrando que a flauta doce é um tubo aberto, ó, abertura aqui e abertura aqui também, né? A flauta doce, ela tem uma palheta aqui assim, que quando o jato de ar vai entrar aqui assim, ela passa pela palheta, a faz vibrar, e a vibração dessa palheta aqui dentro, pessoal, faz com que a onda percorra toda a extensão do tubo. É só você assoprar que o som sai. Tá legal? A mesma coisa acontece também com o meu apito. A mesma coisa acontece com a minha gaita, né? Não vou pegar agora não, tá ali do meu ladinho, mas a mesma coisa também acontece com a minha escaleta. Tá legal? Agora, um instrumento tipo uma flauta transversa, né, que você tem que fazer aquele biquinho, né? Trabalhar com a embocadura, né? Seria a técnica utilizada para você reforçar um harmônico numa garrafinha como essa, por exemplo. Você meio que joga o jato de ar para baixo e da forma como esse jato vai entrar aqui, pessoal, nessa estrutura da garrafinha, as ondas estacionárias são formadas lá dentro e isso reforça o harmônico. Tá legal? A mesma coisa acontece no meu tubinho da minha bomba de ar. Por exemplo aí. Tá legal? Agora, instrumentos como trompete, trombone, até mesmo a vuvuzela, lembra lá da Copa de 2010, pessoal? Vuvuzela, né? Você precisa fazer com que os seus lábios vibrem, né? Para que a vibração ocorra dentro lá do tubo, né? Por exemplo aí, galera. Legal? Então assim, rapaziada, um tubo sonoro aberto, ele é um tubo que apresenta a abertura nas duas extremidades, tanto na extremidade esquerda como na extremidade direita. Pessoal, como eu falei para vocês, não é o tubo que vibra inicialmente. Ele vibra como consequência, tá certo? O que vai vibrar no interior do tubo é o ar, né? São as moléculas de ar. Tá legal, pessoal?
E quando uma onda estacionária é formada no interior de um tubo aberto, pessoal, há um deslocamento de ar que acontece dessa maneira aqui, olha só. Quando é reforçado, né, um harmônico, né, uma onda estacionária no interior do tubo, verifica-se, pessoal, que há uma maior concentração de ar, né, nas extremidades, né, e uma menor concentração de ar, por exemplo, no meio termo aí entre essas duas extremidades, na mediana então da extensão do tubo. Tá certo, pessoal? Isso acontece por quê? Porque, galera, olha só, mesmo o tubo sendo aberto aqui assim, gente, no que a onda atinge a extremidade do tubo e ela tende a sair desse tubo aí, galera, uma parte da onda ainda reflete, tá, pessoal? O interior do tubo e o exterior do tubo não são o mesmo meio material. Há uma diferença, por exemplo, mesmo que seja mínima, uma diferença de temperatura entre a parte de dentro e a parte de fora, né? Múltiplas reflexões que podem ser feitas nessas paredes internas, superior e inferior, também contribuem para isso aí, né? Então assim, galera, em geral, há uma concentração maior de ar nas extremidades abertas e uma menor no meio ali do tubo. Isso acontece, pessoal, porque as ondas que se refletem nas extremidades do tubo aberto, pessoal, se refletem em fase, tá certo? Ou seja, uma reflexão em fase valoriza o quê? Um encontro de duas ondas em fase. Isso valoriza o que nós chamamos de ventre. É aquele ponto de oscilação máxima, tá legal? E entre dois ventres, nós lembramos aí, né, da presença de um nó, que seria aquele ponto de oscilação mínima, né, que tem menos concentração de ar. A representação de ondinha, nesse caso, seria assim, ó. Ah, claro, primeiramente, né, pessoal, uma coisa que a gente tem que lembrar sempre. No tubo que é aberto, verifica-se a presença de ventres de pressão nas extremidades abertas. Ventres, né? Pontos de oscilação máxima. Tá legal? E agora sim, né? A representação da onda seria mais ou menos essa aqui, ó. Eu tenho um ventre na extremidade esquerda, eu tenho um ventre na extremidade direita e eu tenho um nó central. Tá legal? E daqui a pouco eu volto a falar melhor sobre os tubos abertos, agora vamos falar sobre o tubo fechado. Ah, lembrando, pessoal, a grande maioria dos instrumentos musicais são compostos de tubos abertos. Flauta doce, saxofone, trombone, trompete, gaita, apito, né, clarineta, escaleta, todos são tubos abertos mesmo. Daqui a pouco eu te falo por quê. Tá legal? E o tubo fechado? Olha, a minha garrafinha seria um exemplo de tubo fechado. Ela é aberta na extremidade de cima, porém fechada na extremidade de baixo. Lembra daquela tal de gaita de pan que eu falei para vocês anteriormente? Né? Os instrumentos musicais, aquela gaita feita de bambu e tal, ela é aberta em cima e fechada embaixo, por exemplo. Tá legal? Galera, o deslocamento de ar dentro de um tubo fechado acontece mais ou menos dessa maneira aqui, assim, ó. Verifica-se, pessoal, na extremidade fechada, uma menor concentração de ar e uma maior concentração do ar na extremidade aberta. Lembre-se que na parte aberta vai aparecer um ventre, enquanto na parte fechada vai aparecer um nó. A onda que bate na extremidade fechada e retorna e reflete, elas são refletidas em oposição de fase. Então, tipo assim, a onda chega com Cristo e volta com Vale. Então ela vai encontrar aqui, no caso, uma interferência destrutiva. Tá legal? Nós temos na parte aberta um ventre de pressão de ar e na parte fechada um nó de pressão de ar. Como é que nós podemos interpretar isso aqui então, galera? Seria uma interpretação mais ou menos assim, ó. Um nó aqui assim, oscilação mínima, e um ventre aqui, oscilação máxima. Tá legal, pessoal? Olha só, gente, agora vamos entender aqui qual que é a relação entre as dimensões do tubo, tá? E as ondas que são formadas lá dentro da forma como nós vamos ver aqui. Vamos lá então, gente, olha só. Eu tenho aqui
um tubo sonoro aberto, ele é aberto nas duas extremidades, né? E ele possui um comprimento que eu chamo de L, né? É o mesmo nome que eu usei lá para o comprimento da corda, você deve lembrar disso aí. Pessoal, a minha pergunta aqui é a seguinte, de novo, né? Eu falo sobre esse assunto. Qual é a menor condição para existir uma onda estacionária em um tubo aberto? Vamos lembrar? Qual é a configuração de interferência que aparece na extremidade aberta? É um ventre, não é? E na outra extremidade aberta? Também é um ventre, não é? Então eu pelo menos vou ter um ventre do lado direito, um ventre do lado esquerdo, porém nem só de ventres viverá uma onda estacionária, mas também de nó. Enquanto eu tenho dois ventres, um em cada extremidade, eu terei um nó central. Tá legal, pessoal? Então essa configuração de onda estacionária aí, gente, ela representa a mínima condição para existir uma onda estacionária em um tubo que é aberto. Tá legal, pessoal? Qual é o nome que nós damos para essa mínima condição para existir uma onda estacionária em algum local, seja uma corda, seja um tubo e tal? Pois é, irmão. O nome disso aí, galera, é chamado de primeiro harmônico. E uma coisa que eu já antecipei para vocês aqui, ó, olha só, é que do começo do tubo até o final do tubo, como aqui eu tenho um ventre e aqui eu também tenho outro ventre, você deve lembrar da última aula que eu falei para vocês que a distância entre dois ventres consecutivos representa a metade do comprimento de onda. Então nessa primeira configuração aqui, gente, a extensão L desse meu tubo abrange uma vez a metade do comprimento de onda. Você já deve ter visto isso em algum lugar, né? Na semana passada. L é igual a uma vez a metade do comprimento de onda. Então, a menor configuração para a existência de uma onda estacionária não é o primeiro harmônico, não é o estado fundamental, é um pouco diferente da corda, eu confesso para vocês. Na corda é o contrário. Eu tenho nós nas extremidades e um ventre central. No tubo é o contrário. Eu tenho ventres nas extremidades, porém um nó central. Tá legal, pessoal? Rapaziada, isso aí acontece com uma certa frequência. Daqui a pouco eu vou mostrar como é que a gente calcula isso, beleza? Mas acontece com uma certa frequência. Se eu, por acaso, aumentar a frequência de vibração da onda que vaga aí dentro desse tubo, essa configuração ela se desfaz. E se eu for aumentando, pessoal, vai aparecer uma próxima configuração de onda estacionária. Tá legal? Lembre-se, pessoal, que a obrigação é termos ventres nas extremidades. Tá legal? A próxima configuração é essa configuração aí que parece uma bala. Eu sempre lembro de uma bala, tipo assim, imagina só, a bala no meio aqui assim, ó. E aquele negócio que você, sabe, na lateral ali, uma balinha mesmo, um big, por exemplo, né? Aqui eu tenho 1, 2, 3 ventres, né? Do caso anterior para esse caso eu aumentei um número a mais de ventre, porém aqui eu tenho 2 nós. Lá eu tinha 1, aqui eu tenho 2. Tá legal? A distância do primeiro ventre para o segundo é a metade de um comprimento de onda. Do segundo para o terceiro, mais uma metade de comprimento de onda. Tá legal? Então, nesse segundo caso, pessoal, eu tenho que o comprimento L do meu tubo, agora ele vai abranger aí, no caso, pessoal, 2 vezes a metade do comprimento de onda. Tá legal? Gente, eu posso cortar esse 2 com esse 2 sim, tá, gente? Mas aqui eu tô te mostrando a relação de quantas vezes o comprimento do tubo, né, está representando as metades do comprimento de onda. Agora são 2 metades. Nesse caso aqui, galera, eu tenho 2 metades. No caso anterior eu tinha só uma. Nesse caso aqui eu tenho o dobro de frequência que eu tinha no caso anterior. Então é por isso que esse aqui é o segundo harmônico. Tá legal, pessoal? Lembre-se que os demais harmônicos, eles sempre serão padrões múltiplos do primeiro. Tá legal? Esse aqui é o segundo. Aquele velho papo, né, pessoal?
Aumentando a frequência de vibração das ondas no interior do tubo, essa configuração se desfaz, ela se desfaz, e aumentando mais ainda, pessoal, chega uma hora que aparece uma outra configuração, que é essa configuração aqui, ó. Vamos contar? Eu tenho agora 1, 2, 3, 4 nós. Antes eu tinha 3. Na primeira configuração tinha 2 nós, né? Ventres, desculpa, eu falei nós, eu queria falar de ventre, né? São 4 ventres e 3 nós. Tá legal? A distância entre os ventres, né? Porque nós sempre estamos contando a distância entre os ventres, obedecendo aí o primeiro caso. Eu tenho 3 metades agora. Então o comprimento L do meu tubo, ele abrange agora 3 vezes a metade do comprimento de onda. Como é que é o nome então desse harmônico? Pô, esse aqui é o terceiro harmônico. Professor, eu posso concluir que o número de nós coincide com o número dos harmônicos? E o número de ventres é sempre um a mais que o número do harmônico ou o número de nós? Com certeza, meu jovem, com certeza você pode fazer isso. Lembre-se que o número de ventres acompanhava o número do harmônico em cordas. Quem acompanha o número do harmônico agora é o número de nós. Fique esperto com isso aí, tá bom, pessoal? Então assim, rapaziada, eu não vou além não, eu acho que você já entendeu, né? O quarto harmônico são 4 metades, o quinto harmônico são 5 metades e assim por diante, tá legal? Vamos falar aqui agora sobre o tubo fechado, e aí, a partir de então, nós vamos fazer as nossas conclusões, tá legal? Se liga no tubo fechado, pessoal, qual que é a ideia aqui do tubo fechado? Reparem, eu tenho uma extremidade que é fechada e a outra que é aberta, beleza. Você lembra o que eu falei no início da aula, pessoal? Qual é a configuração de interferência que aparece na extremidade fechada? É um nó. E na extremidade aberta, um ventre. Então, peraí. Se na extremidade fechada eu tenho um nó e na extremidade aberta eu tenho um ventre, eu já vou ter um nó e um ventre. Nó e ventre é aquilo que caracteriza uma onda estacionária, não é? Então, qual é, no tubo fechado, a mínima condição para existir uma onda estacionária? É uma situação em que eu tenho apenas um ventre do lado direito e um nó aqui do lado esquerdo na extremidade que é fechada. Tá legal, pessoal? Muito bem, gente, olha só. Nesse caso, galera, o tamanho do nosso tubo, ele já sofre uma pequena alteração, cara. Será que você reparou? Por exemplo, no caso do tubo aberto, ou até mesmo das ondas nas cordas, o primeiro harmônico, na corda, né, é um nó até outro nó. Então é uma metade de comprimento de onda. O primeiro harmônico de um tubo aberto é de um ventre até outro ventre. Então também é uma metade de comprimento de onda. Vocês vão ver, pessoal, que embora a interpretação seja diferente, a interpretação é diferente, vocês vão ver aí, pessoal, que a matemática é exatamente igual das cordas e dos tubos abertos. Tá legal? Só que aqui no tubo fechado, pessoal, nós precisamos obedecer uma nova realidade. Qual é a mínima condição para existir uma onda estacionária num tubo aberto? Desculpe, no tubo fechado. Cara, eu tenho um nó na extremidade fechada e um ventre na extremidade aberta. Isso aí, pessoal, já caracteriza uma onda estacionária. E o problema, entre aspas, aqui, é que do início, nó, até o fim, ventre, eu tenho que a distância de um nó para um ventre é de 1/4 de comprimento de onda, não de metade, mas de 1/4 de comprimento de onda. Enquanto em cordas e tubos abertos nós contávamos os harmônicos pelo número de metades de comprimento de onda que apareciam nos outros harmônicos, aqui eu não vou contar com as metades, eu vou contar com os quartos de comprimento de onda. Se ligou nessa ideia, pessoal? Espero que sim, tá? Então, nesse primeiro caso aqui, eu tenho que a extensão L do meu tubo abrange uma vez 1/4 de comprimento de onda.
Tá legal, pessoal? Agora, galera, eu preciso que você preste muita atenção aqui, porque o tubo sonoro fechado é diferente, tá? Vamos lá. Qual é a obrigação? O que tem que aparecer aqui sempre, galera? Sempre tem que aparecer aqui, olha, um nó na extremidade fechada e um ventre na extremidade aberta. Isso aí é tranquilo, tá, pessoal? Agora, se eu aumentar a frequência de vibração da onda que atravessa o interior desse tubo, essa configuração ela se desfaz. Ela se desfaz, esquece. Aumentando, 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 vai aparecer uma próxima configuração. Lembrando que esse aqui, né, é o primeiro harmônico, que é a mínima, né, configuração de uma onda estacionária num tubo fechado. Mas aumentando um pouquinho mais ainda a vibração da onda, olha o que vai aparecer aqui dentro, pessoal. Primeiramente, pessoal, o que mudou do caso anterior para esse caso? Olha, no caso anterior eu tinha um nó e um ventre. Nesse caso eu tenho dois nós e dois ventres. Então aumentou, né? Um nó a mais e um ventre a mais. Beleza. Estou aqui obedecendo à realidade do tubo fechado? Sim, porque tem um nó na extremidade fechada e um ventre na extremidade aberta. Tá legal? E aí, pessoal, nesse caso, o que vai acontecer, galera? Você lembra que, obedecendo à primeira configuração harmônica de uma corda, eu sempre contava as distâncias de um nó até o próximo nó, né? Porque era assim que aparecia no primeiro harmônico e assim tinha que aparecer nos demais harmônicos também. Como você viu agora no tubo aberto, pessoal, como o primeiro harmônico tinha um ventre, um nó e outro ventre, a extensão do tubo, galera, ela abrangia essa distância do primeiro ventre até o último ventre, né? Então eu sempre contava a distância entre os ventres, só que aqui não, cara. Aqui, na primeira configuração da onda anterior, eu tenho a distância de um nó até um ventre. Então eu tenho que ficar contando agora a distância de um nó até um ventre. Quer ver só? Eu tenho esse primeiro nó e eu tenho esse primeiro ventre. Aí desse primeiro ventre até esse segundo nó, e desse segundo nó até o segundo ventre. O que nós temos aqui, pessoal? Irmão, olha só a treta, olha a diferença, meu jovem. Aqui eu não tenho mais, pessoal, por exemplo, na extensão do tubo, 2 vezes 1/4 de comprimento de onda. Não tenho. Eu tenho 3 vezes 1/4 de comprimento de onda. A distância do primeiro nó para o primeiro ventre, do primeiro ventre até o segundo nó, e do segundo nó até o segundo ventre. Professor, por que você está contando assim agora? Porque era assim no princípio. No primeiro harmônico de um tubo fechado, eu tenho nó até ventre. Então eu tenho que sempre contar a distância de um nó até um ventre. Então nesse caso aí, pessoal, quantas vezes aparece na extensão do tubo 1/4 de comprimento de onda? 3 vezes. Tá legal? 3 vezes 1/4 de comprimento de onda. Então olha só, pessoal, esse caso aí, muito cuidado, muitas vezes as questões, muitas vezes os exercícios fazem pegadinha com a gente, tá legal? Mas entenda, pessoal, esse caso que você está vendo aqui, ele representa o segundo padrão de vibração da onda estacionária. Só que esse aqui não é o segundo harmônico. Esse aqui é o terceiro harmônico. Por quê, professor? Porque esse segundo estado de vibração, ele apresenta não o dobro, mas sim o triplo do que foi apresentado no primeiro harmônico. É por isso que ele é chamado de terceiro harmônico, galera. Essa que é a diferença. Tá legal? Outro caso aí, pessoal, se eu vou aumentando e aumentando a, por exemplo, extensão aí da frequência, né, da onda que
viaja aí dentro desse tubo, galera, essa configuração se desfaz até aparecer uma outra configuração, que é essa daqui, ó. Tá legal? Você lembra, galera? No primeiro harmônico eu tinha um ventre e um nó. No terceiro harmônico, que representa o segundo estado de vibração, eu tinha 2 ventres e 2 nós. E agora nós temos quantos? Vamos contar? De nós, né? Ó. 1 nó, 2 nós, 3 nós. Tranquilo. 3 nós. 1 ventre, 2 ventres, 3 ventres. Então, entenda, pessoal, que assim, eu sempre vou aumentando um número a mais de ventres e nós. Nesse caso aí, pessoal, essa extensão do meu tubo, essa extensão L do meu tubo, abrange quantas vezes esse quarto de comprimento de onda? Vamos contar aqui antes de aparecer? Ó, do primeiro nó para o primeiro ventre, 1. Do primeiro ventre para o segundo nó, 2. 3 aqui, 4 aqui e 5 aqui. Então aqui eu posso falar para vocês que aparece na extensão do tubo, galera, 5 vezes, meu irmão. 5 vezes, moça. Esses quartos de comprimento de onda. L é igual a 5 vezes esse quarto de comprimento de onda. Então nesse caso aqui, pessoal, apesar de ser o terceiro estado de vibração, isso aqui não é o terceiro harmônico, você viu o terceiro harmônico anterior. Esse caso aí, jovem, é o quinto harmônico, né? Por que quinto harmônico? Porque ele apresenta 5 vezes aquilo que foi apresentado no primeiro harmônico, né? O primeiro harmônico apresenta uma vez 1/4 de comprimento de onda. Aqui eu tenho 5 vezes esse 1/4. Tá legal? E aí, pessoal, será que você já se ligou? O que está rolando aqui então? O tubo sonoro aberto, ele consegue sustentar harmônicos que podem ser representados por números inteiros positivos. Primeiro, segundo, terceiro, 1, 2, 3, 4, né, por exemplo. Já o tubo fechado, galera, ele representa um número inteiro positivo, porém ímpar. Tá? Porém ímpar. Tá legal, pessoal? Recapitulando, né, gente? Vamos lá, ó. Tubo aberto primeiro, né? No primeiro harmônico, eu tenho que a extensão do tubo abrange uma vez a metade do comprimento de onda. O segundo harmônico, 2. O terceiro harmônico, 3. Né? Se fosse o quarto harmônico, 4. Quinto harmônico, 5. 16º harmônico, 16. E assim por diante. Tá legal? Já o tubo fechado, o primeiro harmônico, ele não apresenta uma metade, né? A extensão do tubo não apresenta uma metade de comprimento de onda. Apresenta 1/4 de comprimento de onda. Tá legal? O próximo caso, ele já apresenta 3 vezes o que foi apresentado no anterior. Então esse próximo caso não é o segundo, mas o terceiro harmônico. O próximo caso, o quinto. Aí depois vem o sétimo, depois vem o nono, depois vem o 11º, né? Lembrando que eu vou concluir com vocês daqui a pouco isso aí, gente, mas lembrando que para o tubo sonoro fechado, eu só tenho harmônicos o quê? Ímpares. Ímpares. Tá show? Em geral, pessoal, o que nós podemos sintetizar de tudo isso que nós estamos falando aqui com a intenção de concluir essa aula de hoje? Olha só, galera, como o tubo aberto ele pode sustentar harmônicos que representam números inteiros positivos, né? Eu vou utilizar o termo N. E eu já expliquei para vocês na semana passada, posso falar de novo, né, gente? Enésimo é a forma ordinal como você se refere a uma letra que representa um número. Tipo assim, o número cardinal é 3, o ordinal é terceiro. O número cardinal é N, o ordinal é enésimo. Então, tipo assim, ó, eu não vou pensar nem no primeiro, nem no segundo, nem no quinto, nem no 10º, nem no 20º, eu vou pensar no enésimo harmônico de um tubo aberto. Tá legal, pessoal? Eu tenho que o comprimento da corda é igual a N vezes, né, a metade do comprimento de onda, sendo que N refere-se ao número do harmônico, né? Se N for 50, eu tenho o harmônico 50, né?
e assim por diante. Agora, como que eu posso pensar no comprimento de onda em função do comprimento do tubo, né? É só isolar aqui, né, pessoal? O lambda, por exemplo. Legal? Então, 2L sobre N. E a frequência? Olha, velocidade é igual a lambda F. Isolando F, eu tenho que F é igual a velocidade sobre lambda. Posso tirar aqui, né, a divisãozinha. No lugar de lambda aqui embaixo, eu coloco o que é o lambda, né? Que é o 2L sobre N. Tá legal? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, nós temos que a frequência é igual a N vezes V sobre 2L. Tá legal? Podemos falar também que a frequência de um determinado harmônico é N vezes a frequência do primeiro. Basicamente isso aí. Pessoal, caso você tenha curiosidade, abra a aula anterior, onde eu concluo sobre frequência e comprimento de onda. Galera, são as mesmas equações. O que acontece na corda, matematicamente, acontece igualzinho, idêntico, pessoal, idêntico ao que acontece nos tubos abertos, por exemplo. E digo mais, pessoal, eu falei para vocês na semana passada, para você se ligar nessa equação aqui, ó. A frequência e o comprimento vibrante do nosso tubo são grandezas inversamente proporcionais, tá, molecada? Então, assim, se o nosso tubo for maior, a frequência é menor. Pessoal, instrumentos de sopro com maior porte são instrumentos graves. Instrumentos de sopro de menor porte são instrumentos agudos. Olha isso aqui, gente. Olha o tamanho da minha gaita, galera. O tamanho do tubo da minha gaita é esse tamanho aqui, ó. É essa largura aqui da gaita. E ela é aguda. Olha o apito, irmão. Ele é agudo também. Nossa, meu Deus, até doeu meu ouvido aqui agora. Nossa senhora. E outra coisa, cara, apesar disso aqui ser um tubo fechado... Não, tubo fechado eu falo daqui a pouco. Vamos respeitar o tempo aí. Beleza? Então assim, galera, você também pode concluir na parte de tubo aberto que o tamanho do instrumento, ele influencia no som. Por exemplo, pessoal, o saxofone, né? O saxofone ele tem um tamanho, certo? Só que existe um tipo de saxofone, por exemplo, que é um saxofone alto. O nome dele é esse, saxofone alto. Ele é um saxofone pequenininho. Ele é pequeno, L é menor, então a frequência é maior, alta, né? A frequência que é alta, tá legal? Por exemplo aí, pessoal, então sempre é bom você fazer essa comparação aí de... O tamanho do instrumento influencia, né? No som. Se o instrumento é de maior porte, ele é grave. A tuba, aquele instrumento que o músico ele meio que entra dentro do instrumento, fica aquele negócio do lado aqui assim, ele é gigantesco. E é um instrumento grave, né? Por exemplo aí. Tá certo? E o tubo fechado, galera? O tubo fechado é o seguinte, rapaziada. Como os harmônicos do tubo fechado não são iguais ao do tubo aberto, eu vou usar uma outra letra, tá legal, pessoal? Eu vou usar a letra I. Então, para o iésimo harmônico em um tubo fechado, lembrando que I tem que ser um número ímpar, tá legal? Eu tenho essa formulazinha aqui, ó. O tamanho do tubo é igual a I vezes o quarto de comprimento de onda, onde o I refere-se ao número do harmônico. Tá legal, pessoal? Comprimento de onda. Só basta isolar, galera. Só isolar mesmo aí. Agora mudou, né? Era 2L sobre N, agora é 4L sobre I. Basicamente, a diferença das equações de lá para cá é que lá, quando tinha N, aqui tem I. Lá, quando tinha o número 2, aqui tem o número 4. É isso aí, ó. E a frequência, pessoal? Olha, a frequência é a mesma história, pessoal. Vamos lá, ó. Velocidade é igual a lambda vezes F. F é igual a velocidade sobre lambda. No lugar de lambda, posso colocar 4L sobre I. E aí, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. A expressão é essa aí, ó. A frequência é IV
sobre 4L. Mesmo assim, pessoal, no tubo fechado, com essa diferença aí em relação ao tubo aberto, eu tenho que a frequência do tubo fechado também é inversamente proporcional ao comprimento. Então você pode continuar com essa relação. Por exemplo aqui, olha só. Com esse exemplo, que não é um tubo de música, sabe, de instrumento musical, mas é um tubo, eu tenho como elevar o pistão ou abaixar o pistão. Quando eu abaixo o pistão, eu tenho aqui o comprimento máximo em que as ondas podem existir aqui dentro. Conforme eu vou abaixando, elevando o pistão, eu vou diminuindo aqui, né, o comprimento em que as ondas conseguem oscilar. Tá legal? Então olha só. Esse é o som mais grave. Por quê? Porque ele tem a menor frequência por ter o maior comprimento. Se eu vou aumentando, elevando o pistão, diminuindo, portanto, o valor de L, o valor de F vai aumentando, ó. Por exemplo aí, galera. E também aquela coisa, né, gente? A frequência de um determinado harmônico é I vezes a frequência do primeiro. Por exemplo aí. Aquela observação, né, para finalizarmos a nossa aula aqui, coisa que você já sabe, né? N, ele faz parte do conjunto dos números inteiros positivos, né? 1, 2, 3, 4, o último vai ser o enésimo aí. E o I, ele também, né, faz parte do conjunto aí dos números inteiros positivos, desde que sejam números ímpares. Tá legal, pessoal? Bom, rapaziada, na aula de hoje fechamos aqui o conteúdo de ondas estacionárias. Foram 2 aulas, lembra disso? A aula passada falamos sobre cordas, essa aula estamos falando de tubos. E na aula que vem, pessoal, o que eu vou fazer? Pretendo fazer exercícios com vocês a respeito desse conteúdo de tubos sonoros fechados e abertos e também cordas, ondas estacionárias em geral. Beleza, pessoal? Não perca a nossa próxima aula. Até lá, valeu, um abraço, um beijo e fui. Valeu, galera!